Você aí, sim, você. Quantas vezes já duvidou de si mesmo antes mesmo de tentar? Quantas oportunidades você matou com os próprios pensamentos? Hoje eu não vou te dar uma motivação vazia. Hoje eu vou te mostrar como transformar a sua mente numa arma, capaz de conquistar o que você quiser. Mas para isso, você vai precisar abrir mão de uma coisa: a sua velha forma de pensar. A maioria das pessoas vive com a mente trancada num porão escuro. Pensamentos negativos ecoam como vozes fantasmas dizendo: você não é suficiente, não vai dar certo, melhor nem tentar. E você acredita, porque ninguém te ensinou que você pode mandar nessas vozes. Napoleon Hill chamava isso de autodomínio mental. Ele dizia que a mente, se não for treinada, se rebela e vira sua maior inimiga. Mas quando você assume o controle, ela se transforma em sua maior aliada. E tudo começa com uma decisão. Você pode se tornar o comandante da sua própria consciência. Não é sobre fingir que não tem medo, mas sobre decidir que o medo não vai mais ser o piloto. Sente-se no trono da sua mente. Observe os pensamentos como se não fossem seus, porque muitos deles realmente não são. São ecos da infância, da sociedade, dos fracassos passados, mas você pode escolher um novo padrão. Napoleon Hill repetia isso como um mantra. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Se você conseguir imaginar algo com fé real, se conseguir ver aquilo como se já fosse real, então seu subconsciente começará a trabalhar silenciosamente para te levar até lá. Essa é a primeira chave. Você não precisa acreditar no mundo. Precisa que o mundo acredite na sua crença. E isso só acontece quando você se recusa a negociar com a dúvida. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem predestinadas ao sucesso, enquanto outras lutam a vida inteira e continuam paradas no mesmo lugar? A resposta não está na sorte. Está na imagem que carregam dentro da mente. Napoleon Hill chamou isso de definiteness of purpose, um propósito definido, cristalino, tão forte que nada consegue apagar. Se você não tem uma visão clara do que quer, será manipulado pela visão dos outros. A visualização não é fantasia, é engenharia mental. É criar com exatidão a imagem da vida que você quer viver e alimentá-la todos os dias até que ela se torne inevitável. Porque o que você foca, expande. Sua mente é como um espelho. Ela reflete com fidelidade aquilo que você projeta nela. Se você se vê pequeno, derrotado, fracassado, é isso que o mundo vai te entregar. Mas se você começar a construir na sua imaginação um eu forte, disciplinado, invencível, se você enxergar isso com tanta clareza que começa a sentir, então, pouco a pouco, o externo se alinhará ao interno. Hill falava que a visualização constante, combinada com emoção e fé, acende o motor do subconsciente. E aí, algo quase mágico começa a acontecer. Você começa a notar oportunidades onde antes só via muros. Você começa a se mover com uma confiança silenciosa. As pessoas começam a te tratar diferente, não porque você mudou por fora, mas porque mudou por dentro. A imagem que você mantém de si mesmo é a profecia que se realiza todos os dias. Então pergunte agora mesmo, como você tem se enxergado? Porque é exatamente isso que você está criando. Fé. Essa palavra foi distorcida até perder o peso original. Fé não é esperar de braços cruzados. Fé é ação com convicção. Napoleon Hill afirmava com todas as letras: fé é o estado mental que pode ser induzido pela repetição de afirmações. Você ouve isso e talvez pense: ah, mas isso é autoajuda barata. Não, isso é ciência da mente. Seu cérebro está o tempo todo sendo moldado pelos pensamentos que você repete. E quando você repete algo com emoção, seja positivo ou negativo, você está esculpindo seu destino.
Se você diz todos os dias, eu não consigo, isso não é para mim, já tentei antes e falhei, então seu cérebro, como um servo obediente, vai se alinhar a esse script. Mas se você disser, eu tenho valor, eu sou resiliente, eu não vou parar até conseguir. No início parece mentira, mas insista, porque o poder está na repetição. A mente acredita naquilo que ouve com frequência e intensidade. E a fé nasce exatamente aí, na decisão de plantar uma ideia e regá-la com ação, até que ela se transforme numa realidade palpável. A fé que move montanhas não é mágica, é disciplina mental. É você olhar para o impossível e decidir avançar mesmo assim. É agir como se fosse inevitável, porque no fundo Hill dizia, a mente que crê em algo com intensidade começa a atrair os meios para realizar aquilo. Você se torna uma antena, e tudo o que está alinhado com sua crença começa a se aproximar. Não por sorte, mas porque você parou de sabotar o próprio caminho. Você precisa entender isso. O que você acredita não muda só o que você sente. Muda o que você faz. E o que você faz constrói a sua vida. A mente é o campo de batalha. E a disciplina mental é a espada. Napoleon Hill entendia isso melhor do que ninguém. Ele dizia, você é o mestre do seu destino. Você pode influenciar, dirigir e controlar seu próprio ambiente. Você pode fazer da sua vida o que quiser, mas o preço disso é alto. Você vai precisar treinar sua mente como um guerreiro treina o corpo, porque os sabotadores estão por toda parte e o pior deles vive dentro de você. Quantas vezes você já teve uma ideia poderosa e a matou no minuto seguinte com dúvidas? Quantas vezes começou algo com energia total e abandonou na primeira dificuldade? Isso não é falta de capacidade, é falta de comando interno. A maioria vive como escrava das emoções. Se está motivado, avança. Se está cansado, para. Se alguém critica, desiste. Essa oscilação é um veneno. Hill nos mostra que é possível romper esse ciclo. Como? Com disciplina mental diária. Escolher os pensamentos como se escolhe o que comer. Rejeitar o que enfraquece. Repetir o que fortalece. E, principalmente, agir mesmo quando não há vontade. A vontade é inconstante, mas a decisão é firme. Você não precisa estar motivado para fazer. Precisa estar comprometido. E isso nasce de um pacto consigo mesmo. Diga, eu continuo, com medo ou sem. Com dor ou sem, com dúvidas ou não. Essa é a raiz da disciplina. Não se trata de força sobre-humana, mas de pequenos combates vencidos todos os dias. Você vence quando levanta da cama mesmo sem vontade, quando diz não ao que te distrai, quando escreve, treina, estuda, mesmo em silêncio. Isso te constrói. Isso molda um novo ser dentro de você. E quanto mais você honra esse pacto, mais forte sua mente se torna. Até o ponto em que não existe mais vou tentar. Só existe eu faço. Ponto. Você quer saber o verdadeiro segredo das pessoas que realizam coisas extraordinárias? Elas descobriram algo que você talvez ainda não tenha ouvido em voz alta. A dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. E mais que isso, elas aprenderam a transformar a dor em combustível. Napoleon Hill dizia, toda a adversidade, todo fracasso, todo desgosto carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente só floresce na mente certa. A maioria encara a dor como um obstáculo. Os realizadores a veem como um mestre. Cada queda, cada humilhação, cada não é uma chance de crescer internamente, de desenvolver casca, de construir um tipo de força que não se ensina em curso nenhum. Você acha que vai chegar lá sem lutar contra si mesmo? Você acha que a vitória é só o brilho da conquista? Não. Ela é feita de noites em claro, de silêncio, de sacrifício que ninguém vê. E é aí que se separa quem quer vencer de quem apenas sonha. Quando você começa a agradecer pela dor,
Quando olha para ela como parte do processo, você se torna imparável. Você não perde mais tempo reclamando. Você não se vitimiza. Você observa o golpe, sangra, mas continua. E a cada passo, sua mente se torna mais afiada. Hill não falava isso por teoria. Ele enfrentou pobreza, rejeição, doença e transformou tudo em poder. É isso que você precisa fazer. Olhar para o que dói e dizer: você não vai me parar, você vai me esculpir. Quando você muda essa chave, o que antes te esmagava agora te molda, e aquilo que parecia um fardo se transforma na fundação da sua grandeza. Existe uma força silenciosa que poucos conhecem, mas que decide o destino de quase tudo na sua vida. Ela não faz barulho, não aparece nas redes sociais, não precisa de aplausos, mas está operando em cada escolha que você faz: a persistência. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro a ela em Think and Grow Rich e deixou claro: sem persistência, nenhuma ideia sobrevive. Você pode ter o melhor plano, o talento mais raro, a visão mais clara do mundo. Mas se não persistir, vai morrer no meio do caminho. A persistência é o que transforma a intenção em realidade. É a prova viva de que você está comprometido com aquilo que diz querer. E sabe por que tanta gente desiste? Porque elas esperam resultados imediatos. Querem plantar hoje e colher amanhã. Mas a mente de um realizador é diferente. Ela entende que cada dia de esforço é um investimento invisível, que cada não é só um desvio, não um fim. Hill escreveu: a maioria das pessoas está pronta para desistir ao primeiro sinal de derrota. Pouquíssimos seguem adiante, e é por isso que poucos vencem. Persistência é continuar mesmo quando tudo parece parado. É trabalhar em silêncio quando ninguém está olhando. É aguentar as fases onde o mundo inteiro parece conspirar contra você. Você vai ser testado. Vai ter dias em que tudo grita para que você pare. Mas é justamente nesses dias que você se diferencia. É aí que você planta a raiz da autoridade. O mundo não respeita quem começa, respeita quem termina. E quem termina é quem não desiste. Então pergunte a si mesmo: o quanto você está disposto a continuar? Porque a persistência não é só uma virtude. Ela é o diferencial entre um sonho frustrado e um legado construído. A maioria das pessoas vive tentando controlar o que está fora, controlar os outros, controlar o tempo, controlar o futuro. Mas a verdade brutal e libertadora é: você não controla quase nada, exceto uma coisa: a maneira como você responde ao que acontece. Napoleon Hill chamava isso de domínio sobre si mesmo e dizia que quem não governa a própria mente acaba sendo governado pelas circunstâncias. Pense nisso. Quantas vezes seu dia foi destruído por uma crítica? Quantas vezes você perdeu o foco por causa de uma emoção? Quantas decisões importantes você tomou sob raiva, medo ou ansiedade? Esse é o ponto. Se você quer ser grande, você precisa ser frio. Não no sentido de ser insensível, mas no sentido de ter clareza quando todo mundo está em pânico. O mundo testa sua estabilidade emocional o tempo todo. E só vence quem aprendeu a pausar, a respirar, a pensar com estratégia. Hill dizia: controle sua própria mente e você controlará seu destino. Mas isso exige treino. Você precisa observar os gatilhos, entender onde você perde o eixo e, acima de tudo, recusar ser refém das suas emoções. Elas podem até vir, mas não podem decidir por você. Quem decide é a sua consciência. A partir de hoje, trate suas emoções como conselheiras, não como rainhas. Elas podem falar, mas não mandam. Esse é o verdadeiro poder. O poder de escolher sua resposta diante da dor, da crítica, da pressão. Esse é o domínio do guerreiro silencioso, aquele que ninguém consegue desequilibrar. Porque o mundo pode até tentar te derrubar por fora, mas por dentro você permanece inabalável.
Existe uma verdade que ninguém gosta de encarar. Você está sempre sendo programado pelas vozes que ouve, pelos conteúdos que consome, pelas pessoas com quem convive. A sua mente é solo fértil e alguém está plantando algo ali todos os dias. A pergunta é: você está escolhendo o que entra ou está vivendo no modo automático? Napoleon Hill alertava que os fracassados são, em grande parte, vítimas de uma programação mental que não escolheram. Gente que repete os mesmos padrões da família, absorve as crenças limitantes dos outros e vive num ciclo invisível de autossabotagem. Ele dizia: a mente absorve o que é repetido com emoção e convicção. Ou seja, se você não proteger sua mente, ela será moldada pelos medos alheios. Por isso, hoje é dia de fazer uma blindagem mental. Não estou falando de positividade tóxica, estou falando de vigilância. Você precisa cuidar da sua mente como se fosse um templo e não um depósito de lixo. Corte os ruídos, escolha o que consome, esteja perto de quem te eleva e se afaste de quem te drena. Repita ideias que te fortalecem, grave suas metas, suas afirmações, seus compromissos. Ouça todos os dias, visualize todos os dias, transforme isso num ritual. Porque se você não fizer isso, o mundo fará por você. E o preço será a sua liberdade interior. A mente pode ser um jardim ou uma selva caótica. Quem decide o que cresce ali é você. A partir de agora, pare de ser vítima da programação dos outros. Comece a ser o programador. Você já reparou como os dias parecem escapar? Você acorda, se envolve em 1000 tarefas, se distrai, se estressa e quando vê, mais uma semana se foi, mais um mês, mais um ano. E aquele projeto, aquele sonho, aquela mudança que você jurou que ia começar na segunda, continua na gaveta. Napoleon Hill dizia que a procrastinação é o assassino do sucesso. E ele estava certo. A procrastinação não é só preguiça, é um sintoma. É a mente tentando te proteger do desconforto, mas o desconforto é justamente o lugar onde o crescimento mora. A diferença entre quem realiza e quem só sonha não está no talento, está na urgência. Enquanto muitos esperam o momento certo, os que vencem criam o momento. Hill falava sobre a importância de agir imediatamente, de transformar ideias em ação sem hesitar. Porque quanto mais você espera, mais sua mente começa a sabotar. Não agora. Você não está pronto. Talvez depois. E esse talvez se torna um nunca. É por isso que você precisa desenvolver um senso de urgência, acordar com um motivo, agir com foco, cortar o que não te aproxima do seu propósito. Você tem 24 horas como qualquer um, mas quem entende o valor de 1 minuto constrói em 1 ano o que outros não constroem em 1 década. A mente afiada não espera, ela age. E cada ação, por menor que pareça, envia uma mensagem ao universo. Eu estou pronto. Então, pare de se esconder atrás do perfeccionismo. Pare de esperar o alinhamento dos astros. Comece. Porque quem não age rápido, acaba sendo ultrapassado por quem age com coragem. Você chegou até aqui, e isso já te separa da maioria. Mas agora vem a parte mais importante. Você precisa descobrir o porquê de tudo isso. Porque sem propósito, nenhuma técnica funciona, nenhuma disciplina se sustenta, nenhuma vitória tem gosto. Napoleon Hill dizia que todo grande realizador é movido por um propósito ardente, algo tão forte que consome, queima, guia e dá sentido a cada dor. Você pode ter metas, pode ter métodos, mas se não tiver um motivo maior, qualquer dificuldade te fará recuar. Agora eu te pergunto, por que você quer vencer? Porque vale a pena lutar, cair, levantar e continuar. A resposta está dentro de você, e ela não vem fácil. É preciso silenciar o mundo para ouvir a própria alma.
É preciso ir fundo nas sombras, encarar os traumas, olhar para a criança ferida que você deixou esquecida e lá, no fundo, encontrar o fogo. Quando você encontra o seu propósito, tudo se alinha. A disciplina deixa de ser sacrifício, a persistência deixa de ser sofrimento. Você se move como quem tem uma missão, e ninguém consegue parar alguém que sabe porque está em pé. Hill deixou isso claro. O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas não qualquer desejo. Um desejo que te tira da cama, que te mantém acordado, que te obriga a crescer. Esse é o seu combustível. E se você ainda não sabe qual é, comece a buscar. Porque enquanto você não descobrir o porquê, vai continuar andando em círculos. Mas quando encontrar, nada mais vai te deter. Agora, respira fundo. Lembra de tudo o que ouviu aqui e grava isso na alma. Você já tem tudo o que precisa. A arma está aí dentro, sua mente. Afie-a todos os dias. Proteja-a de distrações. Alimente-a com fé, disciplina e visão. E então, conquiste. Agora é sua vez. Se isso falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários o seu propósito e nunca mais se esqueça. Você nasceu para dominar, não para sobreviver.